Ah, muito bem. Vamos ver se a gente consegue gravar, tá? Vamos lá. Então, os primeiros pais da Igreja Católica, né? Os primeiros padres, tá certo? Então, vamos lá. Se o slide passasse, né? Ia ser muito bom. Mas ele também não quer passar. Eu acho que é veieira demais, sabe? Então, olha lá. Levou esse nome por causa dos primeiros padres da Igreja Católica, tá certo? Ou seja, os pais, tá? Então, lembrando a vocês, né? Lembrando a vocês que continua não passando. Gente, hoje eu vou falar com vocês, ouvida mais ou menos, tá? A patrística, gente, ela não faz parte da filosofia em si, né? Isso aqui é interessante. Por quê? Porque ela está entre a filosofia antiga, que é a grega, e a filosofia medieval. Ela não faz parte da filosofia medieval. Ela é como se fosse um preâmbulo da filosofia medieval, entenderam? Ela está no limbo entre a filosofia antiga, que é a grega, e a filosofia medieval, tá certo? Muito bem. Ela teve início, né, para difundir o pensamento cristão na Europa, no século III. Como Constantino, ele é de 327, né? Então é século IV, né? Mas ela teve início no século III, ok? Vamos lá. Aqui eu estou falando para vocês de novo, né? Que Constantino reconheceu o cristianismo como oficial, né? Do Império Romano, uma religião oficial. Ele mandou banir todos os ídolos que existiam na época, né? Os deuses pagãos, eles foram demolidos, tá? E aí, a patrística surge, né, para auxiliar esses cristãos que ainda eram perseguidos, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, meninos? Sim. Como eu falei anteriormente, né, ela era ensinada por padres. Por isso, eles pegavam mais os dogmas religiosos do que o conhecimento filosófico, tá? Olha só. Tinha alguns que defendiam, né, a patrística junto com a filosofia grega. Eles queriam unir a religião à razão. Esses eram os justinianos, né, que por causa de Justino. Justino foi um dos pensadores da patrística, um dos primeiros. E tinham aqueles que não gostavam da filosofia grega, queriam excluir a filosofia grega, né? E eles eram chamados de tertuliano, por causa de Tertuliano. Viu? Então eram dois pensadores. Justino gostava de unir a filosofia grega com a religião. Já Tertuliano, não. Ele queria a exclusão da filosofia grega, porque ele achava que dificultava, né, o entendimento religioso. Tá certo? Vamos lá. E o trem travou de novo. Muito bem. Muito bem, olha só. A ideia de Justino, ela prevaleceu durante muito tempo. Ela só foi terminar, se eu não me engano, vou mostrar para vocês, no século, vou voltar, no século, acho que 16, 15 ou 16, que a patrística, ela dá uma queda, né, da forma que Justino queria, que é junto com a filosofia grega. Aí o que acontece? A patrística, ela vai até o surgimento da escolástica, tá? Então vamos rever. A patrística, ela foi ensinada pelos primeiros padres, né, que são os pais da religião católica na época de Constantino, né? Tinham duas tendências, a de Justino e a de Tertuliano. A de Justino era a patrística junto com a filosofia grega. A de Tertuliano, não. Ele queria excluir a filosofia grega porque ele achava que a filosofia grega ela prejudicava o entendimento e a absorção dos dogmas religiosos católicos. Ok? Pois é. Então, o contexto da filosofia, né, era para disseminar e formular a teologia cristã, né?
Agora, quando chega naquele momento que eu disse para vocês, uma aluna, né, que eu falei com vocês, que uma aluna lá do Mestre Cornélio me perguntou se ela poderia, o que eu achava da PUC, para ela poder fazer filosofia. Eu disse a ela que a PUC é uma universidade fantástica, mas por ela ser católica, eu não sei até que ponto os professores de filosofia, que são teólogos, que são padres, iriam se isentar da religião para passar efetivamente a filosofia e deixar com que os alunos pensassem por si, ok? Lembram disso, né? Então, chega no momento da patrística, né, que ela começa, a teologia cristã, ela começa a se chocar com a filosofia grega, com a razão, né? E aí, os padres, né, começam a perceber que não tinha jeito. Ou você seguia a fé, né, o dogma da fé, tudo bonitinho, bem centrado, bem fechado, ou você pensava racionalmente. As duas coisas juntas, a própria religião não aceitava. Então, começa a rachar, começa a romper religião e filosofia aí, tá? Platão também influenciou consideravelmente a patrística. Foi criado o neoplatonismo, né? Que foi difundido, que começou a difundir a sua filosofia, o seu pensamento, e classificando, né? E criando um novo pensamento. E isso ainda na patrística, mesmo com esse choque entre religião e filosofia, né? Porque Justino, ele achava que tanto a religião quanto a filosofia grega, né, que é antiga, principalmente focada em Platão, elas poderiam coexistir. E aí eles criaram o tal do neoplatonismo, difundindo a filosofia de Platão, né, o seu pensamento, e criando um novo pensamento, né? Os principais filósofos, né, ou pensadores da patrística, Plotino, Plotino e Porfírio, né? Agora, nós temos um carinha muito importante na patrística. Aqui eu estou falando de um dos principais, tá? Agora, olha que interessante. O Porfírio, ele formulou vários pensamentos, né, do neoplatonismo e tentou, né, colocar algumas ideias aristotélicas no neoplatonismo. É interessante como que a religião católica, né, que ela prevalecia à época, ela se deu, né, ela se identificou com Platão. Vocês já podem imaginar o porquê, né, que eles se davam com Platão, não sabe? Vocês sabem por quê? Alguém desconfia? Por causa dos mundos? Não ouvi, fala mais alto. Por causa dos mundos? Por causa da teoria das almas, né? É. Platão falava muito, né, nesse transcendentalismo, né, dos mundos, né? Então, ele era um menino muito querido. Em relação a Aristóteles, né, ou a filosofia de Aristóteles, eles focavam tão somente no dualismo dele, tá? Só. Porque as questões, as demais questões, né, científicas, ela se chocava com os dogmas religiosos católicos, tá? Compreenderam isso? Boécio foi um que tentou trazer Aristóteles para a patrística, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas São Tomás de Aquino, né, na escolástica, conseguiu falar sobre Aristóteles e os pensamentos de Aristóteles, só que de uma forma religiosa, tá bom? Vamos lá. Então, aquele período da patrística era mais voltado para apologias cristãs, né? Porque ela era unida com a filosofia grega, tá certo? Tá vendo? Eu tô falando de Boécio de novo, né? Ele foi tradutor e comentador de Aristóteles, né? Você tem Porfírio e Agostinho de Hipona, no século IV, do século IV a 5 depois de Cristo, né? Agostinho, ele era um pagão. A mãe, eu vou contar para vocês depois, né? A mãe dele era cristã,
Mônica, chamava Mônica, e o pai era pagão, tá? Ele foi o principal teólogo, olha a diferença. Porfírio, Boécio, né? Eles eram pensadores. Já Agostinho de Hipona, ele era teólogo, tem diferença, tá? Agostinho de Hipona, né, posteriormente, ele foi, né, canonizado e na Igreja Católica ele é conhecido como Santo Agostinho. Aí, a diferença entre Tomás de Aquino, que é da escolástica, e Santo Agostinho, que é da patrística, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Por que a patrística foi importante? Porque ele difundiu e formulou vários pensamentos, né, vários fundamentos e pensamentos cristãos, vários dogmas, né, através dos primeiros padres. Né? A base, o alicerce da religião católica foi iniciada pela patrística. Ok? Muito bem, olha que interessante. Como eu disse para vocês, né, ele era filho de mãe cristã e pai pagão. Quando a gente fala pagão, é porque ele não acredita em Jesus Cristo, ele acredita em outros deuses. Né? Agostinho, ele era resistente, né, ao pensamento católico. Mas, quando ele era criança, a mãe dele tentou educá-lo, né, severamente no cristianismo. Mas ele buscou vários conhecimentos com o pitagorismo, né, e com a filosofia helenista. E o maniqueísmo também. Eu não coloquei aqui, não, mas com o maniqueísmo também nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Ele era uma gracinha. Ele era de Tagaste, né? Como eu falei, filho de mãe cristã, chama-se Mônica, ela também foi canonizada, né? Santa Mônica, e o pai é pagão. Ele frequentou, né, aos seus 10, 11 anos de idade, mais ou menos, ele frequentou a escola de Madura, onde ele aprendeu sobre o paganismo. Depois ele foi para Cartago e aprendeu retórica, né, com vários sofistas. Né? Neste período, ele teve contato com o maniqueísmo, né, que é o mundo entre o bem e o mal, e o hedonismo, que é o prazer como foco na vida. Tá? No desejo, na vida, no prazer da vida, tá? É o prazer da vida. Nesse período, ele teve um filho. E o filho dele chamou-se, né? Adeodato. Interessante. Mas isso é antes dele ser santo, viu, gente? Isso é antes dele ser santo, antes dele ser... Ele não era padre, não, ele era teólogo. Tá? Vamos raciocinar, pelo amor de Deus. Aí ele mudou para Roma, fundou uma escola e se tornou professor por lá, tá? Mas o que acontece? Mesmo assim, Agostinho de Hipona, né, que nós vamos chamá-lo de Santo Agostinho, porque ele já foi canonizado, mas, né, Agostinho de Hipona, ele tinha várias angústias em relação ao maniqueísmo, ao hedonismo, né, a vida como um todo, né? E ele se aproxima de Ambrósio de Milão, tá? Ambrósio, ele ia se chamar, posteriormente, né? Ele ia ser canonizado também, ia se tornar Santo Ambrósio, né? Ele teve Agostinho de Hipona, teve vários contatos, né, com livros católicos, ele se emergiu neste mundo pela influência de Ambrósio de Milão, né, o Santo Ambrósio, e aí ele e seu filho se converteram ao catolicismo, né? Aí ele, com essa imersão no catolicismo, né, em livros católicos, né, ele se convertendo, ele e o filho se convertendo, ele se afasta do maniqueísmo, né, que é a vida entre o bem e o mal, e dos estudos de Platão. E aí ele se volta único e exclusivamente, né, para a teologia e os dogmas da Igreja Católica anteriormente fixados pelos patrísticos, né? Muito bem.
Aí, Santo Agostinho, ele é canonizado e ele é muito respeitado, tá? Não só pela Igreja Católica, como pela Anglicana também, os protestantes e evangélicos. Afinal de contas, né, ele era um dos escritores mais eruditos que a história eclesiástica já pôde imaginar na vida, né? Ele é respeitado porque ele se converte num momento importante da ascensão da Igreja Católica, tá certo? Vejam bem que os estudos são voltados mais para a teologia, o homem, né? E Deus, nada mais, tá? Não existe um estudo científico. Vocês estão percebendo, né? Então vamos lá. Olha só. As obras, né, que Santo Agostinho escreveu, elas foram reeditadas e ainda são reeditadas, né, até os dias de hoje. Quem tiver interesse, né, tem para poder baixar na internet. Afinal de contas, tem mais de 100 anos que ele morreu, então vocês encontram isso gratuitamente na internet, né? Você tem Confissões, você tem da Trindade, da Cidade de Deus, né? E que é a obra mais conhecida, né, que explica a cidade terrestre como uma imitação da cidade celeste. Olha que interessante. Ele entende, ele acredita, né, que o mundo em que nós vivemos é o mundo Matrix, é o mundo paralelo do mundo celeste, né? E aí, nesse estudo, né, teológico, nessa analogia, né, nessa equiparação, né, vamos colocar assim, nessa equiparação entre o nosso mundo, Matrix, e a cidade celeste, que é o mundo real, é o mundo verdadeiro, segundo ele, né, você tem que agir, né, com perfeição, agir como Deus age, né, a sua imagem e semelhança, já que assim nós nos tornamos. Vocês estão entendendo? Tá vendo como que o cunho religioso é fortíssimo nessa questão da patrística? Conseguiram compreender? Eu estou conseguindo. Essa filosofia, ela não é uma das mais difíceis, não, né? Ela é um pouco conflitante com o pensamento filosófico, né? Porque o pensamento, ele é mais voltado para o caráter religioso, a conduta do ser humano. Enquanto homem, a imagem e semelhança de Deus, você teria que agir como Deus age, se comportar com a perfeição que Deus se comporta. Não pode pensar no maniqueísmo, desculpa. Não pode agir no hedonismo, que é prazer jamais. Muito pelo contrário, você tem que se furtar ao prazer, porque você tem que se penitenciar quando você tem pensamentos hedonistas, tá? A questão, uma das questões muito importantes que Agostinho de Hipona ele traz, né? É o comportamento terreno que não pode ser, né, na cidade terrestre, ela tem que ser a imagem e semelhança do comportamento de Deus, porque a cidade celeste, que é a cidade de Deus, do céu, ela é perfeita, né? E aqui seria como se fosse uma matrix, tá certo? Conseguiram compreender isso? Vamos? Anas, Stephanie, Thales, tá tudo tranquilo? Está. Pois é. Aí, depois que tudo isso acontece, ele volta para a África, né? Porque ele é de Tagaste, e lá ele pega e vende todos os bens que ele tem e passa, divide com os pobres e só fica com a casa onde ele nasceu, né? Então ele abre mão dos seus bens terrenos para viver, abre mão dos seus prazeres terrenos, né, do hedonismo, para poder viver na penitência, voltado para uma castidade, voltado para uma conduta mais endeusificada, tá? Aí ele mantém a casa dele porque ele forma a ordem agostiniana, tá? Em 387. Olha que interessante. Isso, em 387, vão ser somente, quer ver? Porque a primeira Bíblia, ela foi feita na época de Constantino em 327. Então, só 60 anos depois
que surgiu a primeira Bíblia, né, como nós a conhecemos, que foi no concílio de Nicéia, né, que no concílio de Nicéia, que foi feito a montagem, né, dos livros para se unir e formar um único livro, que é a Bíblia Sagrada, como nós a conhecemos, né? Então, a Ordem Agostiniana foi formada, foi fundada 60 anos após a montagem, a estruturação da primeira Bíblia, tá? Vamos lá. Aí o negócio aqui, para variar, trava, né? E nós não conseguimos passar para frente. Ah, tá, foi. Aqui a palavra tá com 2 nas, tá? Mas é Hipona. Foi ordenado padre em Hipona, na Argélia, né? Em 391. Prestem atenção o que eu acho interessante quando a gente fala de filosofia e religião. Olha que coisa interessante. Eu conheço vários evangélicos, né? Que se converteram, eram católicos, já foram espíritas, umbandistas, aí resolveram virar evangélicos. As pessoas têm livre-arbítrio, ela pode mudar de religião quantas vezes ela quiser, né? Muito bem. Eu estava conversando com um grande amigo meu, né, que ele até já se mudou daqui, ele é evangélico, sabe? E eu estava conversando com ele e eu falei com ele assim, é interessante, né, como que nos presídios os presos, né, os detentos, eles se convertem para a religião evangélica. Ele falou assim comigo, mas por que você fica surpresa com isso? Eu falei, por quê? Porque eles já mataram, eles já estupraram, eles já roubaram, eles já prejudicaram meio mundo e eles estão lá pagando uma pena. Aí ele virou para mim e falou comigo assim, e quem é você para poder julgá-los no mundo celestial? Quem é você? Quem te deu esse poder? Será que eles não têm direito de se tornar, né, de mudar, de se tornar uma pessoa melhor? Eu virei para ele e falei assim, não, claro que tem, todo mundo tem um direito, né? O problema é que eu convivo com eles, né? Eu entro lá, eu convivo com eles, eu advogo para eles e sei realmente o que passa na cabeça deles e dentro do coração deles, né? E quando eles me viram e sentam na frente da juíza e falam com a juíza assim, não, excelência. E eles ficam com a cabecinha baixa, sabe? Assim, não, senhora, eu não vou fazer isso mais, não, senhora. A senhora pode ter certeza. Eu aceitei Jesus. Quando eles falam, eu aceitei Jesus, me dá vontade de cair na gargalhada. Porque eles só falam isso para poder ter a liberdade deles. E pasmem, senhores, pasmem. Pasmem. Se vocês forem imaginar que quando eles professam uma fé dentro do presídio, eles conseguem remir pena, vocês acreditam nisso? Por exemplo, o que é remir pena? A cada 3 dias trabalhados ou a cada 3 dias estudados, ele consegue remir 1 dia na pena dele. Então, se ele pegou 10 anos, se ele trabalhar 3 anos, 1 ano é remido. Então, ele não vai pagar 10, ele já vai pagar 9. Aí, se ele trabalha mais 3, tira mais 1. Então, ele não paga 10, ele paga 8. Vocês estão me entendendo? Então, se eles se convertem, se eles aceitam Jesus e eles fazem, né, cultos, remissão de pena, tá? É desse jeito. Mas muito é essa bem. Mesma remissão? Maior ou é menor? Lembram do livro daquele homem, como é que chama? Que ele é um charlatão? Da Record, esqueço o nome dele. Edir Macedo. Ele escreveu um livro, que ele foi preso, né? Ficou preso durante um tempo. Então, ele escreveu um livro, não sei o quê, do cárcere, Meus Dias no Cárcere, uma coisa desse gênero. A justiça brasileira, eu não sei por quais motivos, disse que quem lesse um livro remeria não sei quantos meses de pena. Lessem esse livro dele. Tem lógica uma coisa dessa? Complicado, né? Eu acho o cúmulo do absurdo, mas tudo bem. Não vou questionar isso, não. Porque a pena que eles estão pagando aqui é uma pena do mundo, né? Depois eles acertem as contas. Não vou questionar. Muito bem.
Agostinho foi bispo, né, em 397. O interessante é que naquela época os cargos na Igreja Católica, porque não tinham muitos como hoje tem, né? Eram poucos e poucos representantes. E Agostinho, ele foi ordenado padre em 387 depois de Cristo. E aí em 397 ele já é bispo. Olha que interessante. Aí ele se encarregou, né, da missão diária lá da comunidade, né, de Hipona. E ele administrava, né, os bens da igreja e as questões da justiça local. Pronto, chegamos aonde eu estava dizendo para vocês. Né? Justiça... tá. Justiça local, tá? Vamos falar de justiça? Mamãe, eu quero, viu? Eu tô pedindo Maria Tereza mais um pouco d'água. Isso aí que você tá pegando essa água aí. Aí, olha só. Vocês conseguiram entender isso aqui? Até aqui tudo bem? Meninos? Ah, não, pelo amor de Deus. Não vamos travar não, gente. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Sim, tá tranquilo. Porque eu já comecei com cara de paisagem aqui. Já tô travando. Porque já veio uma mensagem aqui para mim que eu tô achando que esse Zoom... Olha lá, ó, esse Zoom tá falando que em 40 minutos nós vamos cair. Tá dando contagem regressiva. Pois é, aonde que tá dando contagem regressiva? Tá mesmo, olha lá, 9 minutos, né? Caí. Na minha tela aqui aparece. 8 minutos. Aí, caí, tá vendo? Pera aí que eu vou mandar o link pra vocês de novo. Ô, campanha, viu? Pera aí. Ô, meu pai de misericórdia. Filha, me ajuda aqui. Meu Deus. Vanessa. Oi, vocês estão me ouvindo? Ainda falta 8 minutos para cair. Ai, mas isso aqui, mas eu já caí. Já parei de compartilhar a tela, né? Eu já caí, tá vendo? Vocês estão assistindo alguma coisa aí? Meu Deus. Só seu rosto. Maria, onde que eu tô, meu Deus? Gente, que campanha desse trem. Tá, cadê eu? Cadê? Aqui. Como é que eu faço? Não sei. Como é que você... Você tá participando, querida? Não, minha filha, Só já... você compartilhar a tela. Como? Aqui? Meu Jesus. Foi, gente? Nossa, Deus. Foi não. Ixi. Meninos. Olha. Maria. Aqui. Foi? Oi. Tá aí. Oi. Tá aí, agora. Vou passar correndo então, tá? Pra gente chegar onde... Nossa, Maria, que carvão é esse? Aqui? Não. Vamos lá. O campanha. Tá. Vamos passar Agostinho. Ambrósio. Talalá. Justiça local. Não é isso que nós paramos? Muito bem. Sim. Aqui, 6 minutos e 49 para poder cair. Como é que eu faço? Eita, não sei. É só quando cair, mandar outro link, entendeu? Fazer o mesmo processo. Então vamos embora. Vamos continuar. Gente, o que é justiça local? É como se fosse o fórum daqui. Só que as leis antigamente não eram como as leis de hoje, né? Por exemplo, a lei criminal nossa, ela vem lá da federação, né? Ela vem do governo federal, né? O direito civil também vem lá do governo federal, né? Que são leis ordinárias, né? A Constituição vem de lá. Muito bem. Agora, quando nós falamos de justiça local, é o poder que a Igreja Católica tem, dada pelos reis, para tomar conta do tribunal de exceção para julgar as coisas erradas que ela entende errada
na comunidade. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Sim. Então tá. Quando eu falo tribunal de exceção, é um tribunal que ele não existe, né, diretamente. Ele é instituído de tempos em tempos para julgamentos. Entenderam? E aí nós podemos até falar da Santa Inquisição. Tá? Vanessa, mas na época existia juízes normais ou era só a igreja que julgava? Igreja. Eles chamavam, né, o tribunal do júri, né, que é para julgar homicídio, ele tem um pezinho no Tribunal da Santa Inquisição, né? Por quê? Porque a Santa Inquisição, quem assistiu O Nome da Rosa, viu que o Guilherme Guy, né, o Guilherme Guy, que é o Alto Inquisidor, ele faz um tribunal. Aí ele chama o abade, né? Chama o William de Baskerville e chama mais um outro representante, né, da igreja para poder fazer, às vezes, de juiz. Né? São 3, não pode ser par, são 3. Né? Para fazer, às vezes, de juiz. No Supremo Tribunal Federal são 11. Né? As câmaras nos tribunais de justiça são 3 por câmara. Então, tem que ser ímpar, tá? Não pode ser par, ok? O voto de Minerva das câmaras lá no STF, né, que as câmaras lá são 5. O voto de Minerva é do presidente do STF, no caso, atualmente, Dias Toffoli, né? Então, eles julgavam de acordo com os dogmas religiosos. Então, vocês pensem bem, quais eram os erros ou quais eram os pecados, né, que eram condenados com a morte? Eles conseguiam extrair confissões do tipo fácil, eles conseguiam extrair da gente que nós mesmos pregamos Jesus na cruz. E nós nem lá estávamos, mas a gente confessa que a gente pregou Jesus na cruz, tendo em vista a crueldade dos meios empregados para extrair a confissão, tá? Eu só passando um fio aqui, porque o bicho está pegando. Olha lá, eu toda agarrada para variar. Esse. Ok? Conseguiram compreender isso, gente? Conseguiram? Sim. Okay. Sim. Beleza, então. Muito bem, vamos dar continuidade, apesar de que faltam 2 minutos e 53 segundos. Assim foi até a morte dele, em 430, quando ele deixou um legado, que foram 113 obras escritas, entre vários tratados filosóficos, teológicos, comentários de escritos da Bíblia, sermões e cartas. Tá? Esse é o nosso querido Santo Agostinho. Tá? Teologia e filosofia de Agostinho. Inicialmente, né, Santo Agostinho, como eu disse, ele era... A tela. Oi? A tela para mim não mudou, não. Não? Uai, mudou aqui. Para vocês mudaram, gente? Não. Não? Pra mim tá no 13. No 13. Ó, nessa ainda? No 113, nas 113 obras? Foi ordenado. Isso. Uai, por que não tá passando? Foi ordenado. Não, por que não tá passando, Maria? Eu tô na Teologia e Filosofia de Santo Agostinho. Não, aqui tá aparecendo só a 13. Tá aparecendo sem tela cheia. Sabe o que você pode fazer? Falta 1 minuto e meio. Dá para você terminar o negócio e abrir outro link. Já que eu tô achando que eu vou abrir. Jeito. Então, peraí. Vamos tentar, então, entender rapidinho, né? Nós temos 1 minuto e 17. Vamos tentar entender bonitinho Agostinho. Até aí, tudo bem? Vocês conseguiram compreender Agostinho até aqui? Uhum. Ok? Sim. Conseguiram compreender o que é justiça local, que não tinha juiz, não tinha delegado, não tinha nada disso? Sim. Aham. Essa aqui é a Madalena.
Vocês conheceram a Madalena. 1 minuto. Vamos lá. Daqui a pouco a gente cai de novo. Ô, campanha. Até agora, tudo bem? A tela para vocês não está cheia? Não. Não? Então, vou tentar entrar de novo, né? Encerra essa aula e abre outra. Vou abrir, peraí. O que aconteceu, Jesus Cristo? Você tá botando embaixo? Ah, tá. Então, peraí. Como é que eu saio aqui, minha filha? Como é que eu saio aqui? Aqui, irmã? Andy, peraí que eu volto já. Só um minuto. Peraí, livre meeting. O que é isso?